Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Lembrando dos avisos da semana, quarta-feira nós temos culto de doutrina e também, antes do culto, 6 horas, nós vamos estar reunidos aqui para o evangelismo, amém? O irmão Márcio vai estar aí à frente. Aquele que quiser vir para o evangelismo vai ser nesse horário. A gente evangeliza só aqui a rua mesmo, a gente fica na esquina aqui e evangeliza aqui em frente à igreja, aquelas pessoas que estão descendo vindo do seu trabalho, descendo do ônibus, ali nesse horário. Amém, irmãos? Entregando folheto e apresentando assim a palavra do Senhor e a igreja, a comunidade. A última vez que nós fizemos isso, nós oramos ao Senhor, entregamos e oramos também por muitas famílias que nos procuraram naquela noite. Irmãos, lembrando também, esse é um convite para os casais da igreja, amém? Nós vamos fazer o nosso primeiro culto de casal do ano, no dia 30 desse mês, numa segunda-feira. Eu quero algo bem restrito, só para os casais, nós não vamos abrir para pessoas de fora esse primeiro não, a gente quer uma coisa bem restrita, tá aí, ó. No dia 30 desse mês, uma segunda-feira, às 19h30. Amém? Amém. Vamos estar fazendo ali um momento de 2 tempos, eu e a irmã Diane vamos estar trazendo a reflexão naquela noite. A gente quer algo mesmo bem pessoal para a igreja, o nosso primeiro culto de casais do ano. Amém? Para os casais aí, entenderam aí? Amém? Irmãos, eu contei aqui na igreja, nós temos 10 casais. 10. Então não vamos faltar. Amém? 10 casais. Eu faço questão que todos estejam presentes. 30/3. Viu? Então, anote na sua agenda aí. Ó, eu não abro mão de nenhum, viu? Esse primeiro tem que... Depois nós nos abrimos para estar convidando, tá bom? Dito isso também, lembrando dos avisos que nós temos da semana, também Escola Bíblica Dominical pela manhã, e também o nosso culto, esse que estamos fazendo agora, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, lá em 2 Pedro... Irmãos, eu estou trabalhando aqui os últimos versículos do nosso capítulo 3, de 2 Pedro, os últimos versículos. Irmãos, lembra que no domingo que eu preguei, no nosso primeiro domingo do mês, nosso culto de Santa Ceia, eu dei uma pequena introdução sobre esse tema, firmeza e crescimento, um chamado à vigilância e à glória. Observe o nosso texto em questão. Estão comigo, igreja? Não diz assim, no verso 17 e verso 18 de 2 Pedro, capítulo 3. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenha cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Senhor Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra, Deus, em nossa vida. Muito obrigado pela direção, abençoa as Tuas servas, ó Pai, que estava à frente. Abre o nosso entendimento, ó Deus, da Tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus feitos, ó Deus, realizados, ó Deus, em nossa vida. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Firmeza e crescimento, um chamado à vigilância e à glória. Irmãos, é impossível um cristão verdadeiro, eu falei sobre isso naquela introdução, decair da salvação.
É impossível um cristão verdadeiro perder a sua salvação, mas existe a possibilidade dele decair da sua firmeza, dele vacilar no seu caráter, dele oscilar na sua fé. Então, corremos esse risco. E o que vem ser essa firmeza? O que vem ser essa estabilidade? É uma palavra que nos traz muitos significados, mas a estabilidade é você oscilar. A estabilidade do cristão vem de sua fé na palavra de Deus, de seu conhecimento da palavra, de sua capacidade de usar a palavra nas decisões práticas da vida. A oscilação vem quando você, por muito pouco, deixa ser levado por vento de doutrina. De que maneira nós podemos nos manter na firmeza e não ser uma das almas inconstantes que facilmente será seduzidas e passará pelo engano, pelos desencaminhamento da falsa fé, o desencaminhamento de uma falsa religiosidade, crescendo espiritualmente. Essa é a maneira que conseguimos nos afastar do erro. Quanto mais intimidade ganhamos com a palavra de Deus, mais forte nos tornamos. A tradução literal do versículo 18, esteja constantemente crescendo, ou em outras palavras, cresçam na graça e no conhecimento. Não se trata de crescer esperando alguma promoção, como é o que nós esperamos em uma promoção de trabalho. Não se trata de crescer à força por algum tipo de obrigação, mas de experimentar um contínuo crescimento, um contínuo desenvolvimento no conhecimento e na palavra de Deus. É aquela ideia, irmãos, que nós não podemos esquecer do nosso primeiro amor. Quando aceitamos a Cristo Jesus, ou melhor, quando Ele nos aceita do jeito que estamos, temos que passar por uma transformação. A gente vem avançando no Evangelho, a gente vem avançando no conhecimento, e chega um ponto que esfriamos. Me lembro que assim que eu aceitei a Cristo, que Cristo me aceitou, passei por algumas salas, e o meu intuito, era querer chegar logo na sala dos adultos, porque eu achava que aquilo ali era pouco, eu queria aprender mais. Só que o meu professor dizia, tenha calma, você não pode comer, você ainda é criança. Ele me explicava diante da palavra que eu não podia avançar de maneira humana. Ao contrário, eu tinha que avançar de maneira espiritual, de uma maneira plausível, de uma maneira firme, não querendo avançar por desejos humanos. E ele muitas vezes me freava, mas quando eu passei pelaquela sala, de novo convertido, que era um ano, que cumpri tudo aquilo, o batismo, tudo aquilo, aí eu me alegrei quando eu fui para a sala dos adultos. Só que eu achei que aquilo ali era pouco. O que era que acontecia? Na igreja do meu sogro tinha um estudo e um culto de oração na segunda. Eu falei isso outras vezes, pois no domingo eu estava na minha igreja no horário da escola bíblica e no culto à noite. Na segunda eu estava lá, na terça eu estava na minha igreja, na quarta eu estava lá, na quinta eu estava no estudo lá de novo. Eu tinha desejo de aprender mais. Pastor, isso esfriou? Pela graça de Deus, não. Vi que aquilo ali eu ainda estava querendo mais conhecimento, porque eu queria me firmar mais na palavra do Senhor, e assim eu fui para o seminário. Então aqui nós temos uma oportunidade
de esquecer essa ideia que somos novos convertidos. Ah, é muito bom quando somos novos convertidos. A frase que deve crescer na graça, essa frase trata-se de uma referência às peculiaridades do caráter humano, do caráter cristão, exatamente as coisas sobre as quais Pedro ele escreve aqui em 2 Pedro, capítulo 1. Eu li esse mesmo texto no domingo que eu iniciei esses 2 versículos aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade o amor. Observe que é algo que vem crescendo. Hoje pela manhã o nosso diácono irmão Bruno, junto com algumas perguntas dos alunos, trabalhou um pouco esse entendimento do amor. E uma coisa que é dita, tá vendo assim, até o texto está em 1 Coríntios 13, que tudo passa, mas o amor ele permanece. E uma das quais Paulo fala em Gálatas, a gente tem estudado esse texto na nossa EBD, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Somos salvos pela graça, mas temos que querer essa graça de Deus em nossa vida, porque não é pela graça, não é pelos nossos feitos, mas sim pela graça somos salvos mediante a fé. E isto, meus amados irmãos, não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem do ser humano, é dom de Deus, é algo do Senhor. Nós só conseguimos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Então temos que querer desenvolver, crescer diante de Deus. A graça não se resume só no crescimento, mas também devemos ser fortalecidos pela graça. A graça de Deus nos capacita a suportar o sofrimento. A graça de Deus nos fortalece para suportar as dificuldades da vida, e louvando a Deus, exaltando o seu santo nome, dando a Ele o benefício de entendermos que nós dependemos dEle para nos mantermos firmes. Muitas vezes esquecemos disso. Muitas vezes esquecemos que temos que ser dependentes de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, acompanhe comigo. No verso 16, Colossenses 3, pode soltar, Lucas. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua, aconselhe-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Pode observar que sempre os textos bíblicos vai nos cobrar um crescimento no conhecimento, sabedoria, avançar com cântico. E no verso 17, e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O apóstolo Pedro, ele inicia o verso 17 com uma expressão de carinho e uma advertência intelectual. Vós, portanto, volte lá para o nosso texto base,
Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, aqui ele não está falando de algo que nós não sabemos. Ele deixa bem claro que esse conhecimento nós já temos da palavra do Senhor. O termo grego usado aqui, prognóstico, é de onde vem a nossa palavra prognóstico. Pedro está dizendo que a igreja não está no escuro, que a igreja não está sem entendimento. Ao contrário, ele deixa bem claro que ele está falando para alguém que conhece a palavra de Deus. Ele está falando para um público, ele está escrevendo para um público, ele escreveu para um público que conhece a graça de Deus. Nós fomos avisados sobre as pressões culturais, sobre as heresias teológicas e sobre a apostasia que marcaria os últimos tempos. Observe que a ignorância teológica é um terreno mais fértil para o erro. Eu já vi várias pessoas decair da graça, da sua posição, por achar que sabia demais. Um dos meus professores que me encaminhou no cristianismo, que me mostrou a palavra de Deus, uma pessoa que eu trabalhei com ele, que me apresentou, que me evangelizou. Ele estudou tanto que achou que sabia tanto, que ele começou a duvidar da própria palavra do Senhor. E um dia ele chegou em casa, pegou todos os seus livros e tocou fogo. Todos os seus livros. Era a mulher chorando e ele tocando fogo nos livros. O incêndio aumentou, que ele perdeu toda a sua casa e um carro que estava estacionado. E até hoje ele duvida da graça de Deus na vida dele. É uma pessoa que tem muito conhecimento da palavra. Você conversa com ele, você olha e diz: meu Deus, esse é um homem de Deus. Mas do seu entendimento humano, porque sem a ação do Espírito nós não somos nada. Sem a graça de Deus em nossa vida, nós não somos nada. Pedro nos exorta: guardai-vos. Este guardai-vos, Filésifes, aqui nos mostra um termo militar, files, de onde vem a ordem para uma sentinela se manter-se no seu posto. Então o cristão, ele tem que estar guardado firme, em posição de combate, nunca achando que já sabe demais, nunca achando que está bom. Eu não vou mais para a escola bíblica porque eu já aprendi tudo. Eu me lembro de um pastor, passou 3 anos em uma igreja, no Icaraí. Aí ele teve um tempo que ele chegou para a igreja e disse: irmãos, vou entregar o meu cargo de pastor. Isso de um movimento que a gente considera que os pastores têm que estudar muito, que é o movimento batista regular. Irmãos, vou entregar o meu cargo de pastor. Mas o que foi que houve, pastor? A igreja viva, feliz, alegre com ele. Ele falou: irmãos, é porque eu já preguei tudo que eu tinha para pregar. Eu não tenho mais nada para pregar. Eu já passei tudo para a igreja. E ele se reuniu com os pastores da convenção e entregou o seu cargo, que disse que já tinha pregado tudo. Então, para ele, o conhecimento cessou. E o conhecimento não cessa, ainda mais diante da palavra de um Deus tão poderoso, tão imenso, tão grande. E ele entregou o seu cargo. Irmãos, temos que estar em vigilância. Não é opcional, é uma questão de sobrevivência espiritual. Não podemos relaxar.
O texto identifica os agentes do perigo como insubordinados, ateesmos, no grego ateesmos, literalmente aqueles que não têm lei, ou aquele que rejeita a autoridade de Deus. Quando você rejeita a autoridade de Deus, você está rejeitando a palavra, você está rejeitando o Espírito, porque Ele é que te convence do erro, é Ele que te convence da tua pequenez, é Ele que te convence que diante de Deus você não é nada, é Ele. Então, quando tu é um insubordinado, ateísmo em tua vida, tu não consegue ter a graça de Deus, não consegue enxergar. O erro desses homens não era apenas intelectual, mas moral e existencial. Eles distorciam as escrituras para justificar os seus próprios desejos. E não estamos longe disso. Hoje nós observamos pessoas usando a própria palavra para o seu próprio ego pessoal, para tentar manter um caráter que já não tem mais. Se não estivermos atentos, o texto diz, seremos arrastados. O verbo aqui no grego, siopaventes, aqui nos dá uma noção de que somos levados pelo vento, siopaventes, arrastados. Descreve alguém que é levado por uma multidão ou por uma enxurrada, levado pelo vento, levado ao léu. O perigo é perder a firmeza, o perigo de perder a firmeza, cair da posição que você está. Quando um cristão deixa de vigiar, ele perde sua estabilidade doutrinária e emocional. Ele se torna como uma construção sobre a areia, que facilmente vai cair quando vier o vento, quando vier a tempestade. A vigilância exige que examinemos tudo o que ouvimos e lemos e absorvemos a luz da palavra de Deus. Não podemos ser passivos. Não podemos ser passivos. Temos que nos corrigir e analisar quem está nos ensinando a palavra do Senhor. Não deixe com que qualquer pessoa lhe faça uma profecia. Anime o seu ego. Profecia tem que vir de Deus. Não deixe que com qualquer pessoa te instrua na palavra. Uma pessoa que não consegue trabalhar nem a sua própria vida diante de Deus. Irmãos, não ficarei aqui para sempre. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não é qualquer pessoa que prega nesse púlpito. Não é qualquer heresia que vai ser pregada aqui. Porque nós conhecemos a verdade. A vigilância exige que examinemos tudo o que ouvimos. Tudo o que ouvimos. A nossa prevenção vem do conhecimento antecipado das táticas do inimigo e do compromisso de não abandonar a verdade revelada nas Escrituras. É através dela que reconhecemos se a pessoa está pregando a verdade, se a pessoa está ensinando a verdade, se a pessoa está te mandando um aviso de Deus. No texto, no conteúdo de um culto de domingo, isso significa que a nossa vinda à igreja não deve ser apenas por hábito, mas um exercício de fortalecimento de nossa guarda espiritual. Não estamos aqui apenas porque não tem nada para nós fazermos, mas estamos aqui porque viemos nos fortalecer e nos alimentar da palavra, da graça de Deus. A nossa vinda a uma escola bíblica
é exercitando o nosso conhecimento, a nossa vinda ao culto de domingo, estamos exercitando a nossa adoração, estamos nos fortalecendo. Então você não pode vir para cá vazio e voltar vazio. Você tem que sair daqui com o pensamento: eu vou aplicar a palavra de Deus em minha vida. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Você viu a palavra do pastor? Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Precisamos entender que o erro raramente se apresenta como algo monstruoso. Ele geralmente se disfarça de uma nova perspectiva. O erro se disfarça, o pecado se disfarça de bom. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Chega uma pessoa numa academia e pergunta: quanto é a academia? Aí o cara diz: é R$100. Aí ele: vixe, aqui no vizinho é 50. Aí tem outro cara do lado dele e diz assim: ó, diz para ele o que tu quer dizer. Manda ele lá pro outro vizinho, aqui é 100 e acabou-se. Aí o cara, ele olha para a pessoa que está perguntando o preço: rapaz, aqui é 100 e acabou, se você quiser ir, vai lá pro vizinho. Aí o cara: é isso aí. Aí quando ele disse, pega na mão dele: mas quem é você? É ele: eu sou o dono da outra academia. Você está entendendo aí? Aí em outro texto: quem é você? Eu sou Satanás. Vai lá, briga com teu irmão, tu vai ficar calado. Ele está botando o dedo na tua cara, tu vai ficar calado. Aí tu vai lá: rapaz, você tem razão, papoca a mão na cara do irmão. Rapaz, eu fiz o que você mandou. Quem é você mesmo? Eu sou o Satanás. Ela não se diz, o Satanás, o inimigo, o erro, o pecado, ele não vem como algo monstruoso para você correr dele, não. Ao contrário, ele vem calmo, sereno, para tu poder se agarrar. Entendeu? Ele vem como uma nova perspectiva, ele vem como uma liberdade, um progresso. Sem a sentinela da palavra, a alma fica exposta ao vento. Sem o aprendizado da palavra, tu fica exposto. É por isso que não podemos deixar de nos congregar. É por isso que não podemos deixar de vir para a escola bíblica. É por isso que temos uma semana de oração diante da graça de Deus. Portanto, irmãos, a primeira lição de Pedro aqui é: que nós temos que usar a sabedoria para nos proteger do que ainda está por vir. Irmãos, não estamos vivendo em um mar calmo. Não ache isso. Estamos enfrentando batalhas todos os dias. Eu não estou aqui dizendo de uma vida pessoal tua. Essas batalhas aí, muitas vezes, só que é entre você e Deus. Mas é o que está vindo de dentro para atingir as igrejas. Temos que estar forte. Temos que nos manter firme. Temos que nos manter firme. Eu não posso nem dizer isso porque está sendo filmado. Mas homem assumindo função de mulher, onde é que nós vamos parar? Todo canto tem um bar, tem clube, tem som alto a noite toda. E foi colocada uma lei agora que as igrejas vão ter que manter o seu som ambiente. Tu viu isso, Carlos? O Carlos que trabalha com som. Vão ter que manter o seu som ambiente. E eu pensando comigo: pois eu vou preso. Que eu não vou admitir ninguém botar algema naquilo que o Senhor libertou, que é a palavra dele. A firmeza cristã, ela é medida pela memória ativa das promessas e dos avisos de Deus. E Ele nos avisa diante da sua palavra para estarmos vigilantes. Pedro, ele escreveu esta carta num período de intensa perseguição sobre o imperador Nero, um homem perverso e cruel.
E ele não esfriou. Nero perseguia, mas ele não esfriou. O propósito dele era incentivar a igreja, preparar a igreja contra os inimigos, preparar a igreja no conhecimento da palavra de Deus. E dito isso, com o tempo que me resta, nós vamos ver aqui no verso, aqui nós vimos aqui, vamos trabalhar um pouco aqui, vou fazer algumas aplicações no verso 18, mas nós vimos aqui no verso 17 sobre manter a nossa vigilância nesse contexto de que Pedro trabalha. Então aqui no verso 18 eu quero fazer algumas aplicações que ele vai falar sobre o crescimento e desenvolvimento e empenho. Quando nós aprendemos sobre vigilância, através da vigilância, crescemos e nos tornamos bons naquilo que estamos fazendo. Quanto mais exercitamos a mesma função, mais nos tornamos bons profissionalmente. Quanto mais repetimos o mesmo exercício, nos tornamos melhor naquilo que estamos fazendo. Quanto mais você gasta, desenvolve o seu tempo em um instrumento, você vai ficar melhor naquilo que você está fazendo. Quanto mais nos aperfeiçoamos em algo, crescemos no conhecimento. Com esse pensamento eu quero fazer algumas aplicações na dinâmica do crescimento, na graça e no conhecimento de Deus. Observe o nosso texto 18 aqui, após nos alertar sobre o que devemos evitar, Pedro nos dá um antídoto positivo no verso 18. Estão comigo, igreja? Amém. Pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã não é apenas evitar o erro, é buscar a plenitude. Pastor, eu estou fugindo do erro. A vida cristã não se baseia só nisso. Ah, pastor, eu venho para a igreja, assisto o culto, eu oro, louvo a Deus, devolvo o meu dízimo, falo com o irmão B, com o irmão C, com o irmão D, e saio daqui e chego em casa. Não é só isso. A vida cristã não é só uma farda que tu veste quando vai trabalhar e tira quando chega em casa. A vida cristã não é isso. A vida cristã é buscar a plenitude em Deus. A vida cristã é buscar um direcionamento por Deus. A vida cristã é você ter Cristo em tua vida, plenamente. O imperativo crescei, akizar, nitze, aqui no presente contínuo, indicando assim que o crescimento deve ser um processo constante e nunca interrompido. É algo que tem que estar crescendo constantemente. Pedro ele apresenta dois eixos para esse crescimento: a graça e o conhecimento. A graça e o conhecimento. Crescer na graça não significa ganhar favor diante de Deus, pois a graça é um dom completo, mas sim mergulhar mais profundamente na experiência e na dependência dessa graça. Não é apenas se contentar com algum favor que Deus te fez. Tem pessoas que só vêm para a igreja porque Deus fez algo. Deus sempre fez algo por ti. Ele te deu a vida. Ele entregou a vida do seu único filho por amor a você, sendo você pecador, sendo pecadores. Então não é pelo favor de Deus, mas é por querer mergulhar profundamente na experiência de conhecer um Deus tão poderoso. O amadurecimento do caráter, a transformação de coração que se torna mais parecido com Cristo,
É você ter o entendimento da graça dele em tua vida. É aprender a viver, não pelas nossas forças, mas pelo poder capacitador do Espírito Santo. Irmãos, é ele que capacita o nosso conhecimento. É através dele que é vista a graça de Deus em nossa vida. O homem não é nada. Simultaneamente, Pedro nos chama ao crescimento no conhecimento, gnose. Aqui não se trata de um mero acúmulo de informações intelectuais ou fatos bíblicos para ganhar debates. Tem pessoas que querem conhecer mais de Deus para estar debatendo. Tem pessoas que querem conhecer mais da palavra de Deus para estar debatendo com os outros. Ah, eu conheço mais. Não é isso. Eu conheço um irmão que ele cita vários textos da Bíblia, conta várias histórias da Bíblia, ao ponto que ele chega para mim e diz assim: pastor, o senhor sabe onde é que está escrito? Aí me conta uma história lá, do homem que foi engolido por um grande peixe. Me diga aí a passagem, o versículo. Aí o irmão não lembro, ele vai e diz. Ele diz vários, mas não pratica nada em sua vida. É levado pelo vento. E uma vez eu não aguentei mais e disse isso a ele: o que é que adianta que tu não pratica? O conhecimento experimental, relacional do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note aqui que Pedro ele usa os títulos completos de Jesus, enfatizando a sua autoridade. Senhor meu, a sua obra redentora, Salvador. Então não é só conhecer, é entender de quem você está falando e para quem você está vivendo. O nosso Deus, ele não pode ser um estranho para você. Você tem que falar de algo que você conhece. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus meu, bom, gracioso, bondoso, amável. Não é apenas um manual que te entregaram de um carro ou de um ventilador para tu montar. É algo que tu sabe dele, tu conhece dele por essência. Por essência. No mínimo tu tem que conhecer sobre aquele que te deu a vida. No mínimo. Tu tem que entender o imenso amor de Deus por ti. Se crescemos apenas em conhecimento, tornamos-nos soberbos, frios, arrogantes, frios. Se crescemos apenas em graça interpretativa ou intelectual, de forma sem sentimento nenhum, ou sentimentalista, não conhecemos nada de Deus. Irmãos, não adianta acharmos que somos o melhor teólogo, se não tivermos a graça de Deus em nossa vida, demonstrada na maneira que conduzimos a nossa família, os nossos filhos, o nosso emprego, os nossos relacionamentos. Então não é nada tu ter um doutorado em divindade, se tu não trabalhar na tua casa aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. O equilíbrio, tem que ter um equilíbrio na vida, na caminhada cristã. E o equilíbrio é viver aquilo que conhecemos. É demonstrar diante da nossa vida sobre aquele Deus que conhecemos. É olharmos para nós mesmos e dizer: Pai, eu tenho que quebrar, modificar, transformar isso em minha vida para refletir a tua imagem e semelhança. O conhecimento bíblico fortalece os trilhos, e a graça é o combustível que move a locomotiva da nossa alma. Entenda isso. O conhecimento, ele trabalha em um trilho, e a graça de Deus direciona aquela locomotiva que vai nos levar além, diante de Deus. O crescimento espiritual saudável manifesta-se em nós em uma maneira sublime, porque nós compreendemos a vontade de Deus em nossa vida.
E um coração que ama a presença de Deus é um coração que busca a Deus e busca fazer a sua vontade constantemente. Não adianta você pregar aqui nada do que você não vive. Não adianta. É em vão. Este crescimento é a nossa melhor defesa contra o erro. É uma árvore com raízes profundas e um tronco robusto que não é derrubado facilmente, não é arrancada facilmente pela tempestade. Então o conhecimento é isso, é demonstrando que as nossas raízes estão firmadas profundamente em Cristo Jesus. Está firmada profundamente em Cristo Jesus. Irmãos, tudo vai passar, mas o conhecimento da palavra de Deus em nossa vida, esse permanecerá eternamente. Nós vamos partir, vamos morrer. O meu avô, ele partiu, mas o conhecimento de uma vida íntegra, eu aprendi com ele. De uma vida justa, eu aprendi com ele. É uma pessoa humilde, pobre, mas que a palavra dele fazia todo sentido para mim, porque não fazia curva. Lembra que o Santo Chico dizia isso, né, irmão Luiz? A minha palavra não faz curva, pois a palavra do meu avô não fazia curva. Não fazia curva. Eu me emociono quando eu me lembro dele, porque ele era muito direito. Muito. Ele não deixava com que as circunstâncias da vida diminuíssem quem ele era. E muitas vezes nós deixamos a dificuldade da vida, em vez de nos aproximarmos de Deus, nos afastar de uma maneira tão simples, tão normal, que deixamos de vir para a casa do Senhor. Pedro, ele nos mostra aqui o que ele viveu, porque ele tropeçou. Ele tropeçou quando ele negou a Cristo. Agora, no final da sua vida, entende que a única segurança que ele tem é avançar diante do encontro a Deus. É avançar diante do conhecimento a Deus. Pedro aqui, ele está falando daquilo que ele viveu. Ele tropeçou quando ele negou a Cristo. Mas ele desistiu. Ele poderia ter seguido o caminho de Judas. Mas ele fez isso? Não. Ele se ergueu. Assumiu a função que o Senhor deu a ele de direcionar a igreja, de pregar aos gentios. E indo até contra a sua própria vontade, porque ele imaginava que Deus tinha mandado ele para pregar só para os judeus. Lembra da visão que ele teve do véu descendo? Então ele foi contra a sua própria vontade para pregar o evangelho. Aqueles que ele acreditava que não valia a pena ser pregado. Não existe ponto de parada na caminhada com Deus. Não existe férias, meus irmãos. Esqueça isso, não existe férias. Se você não está crescendo, você está atrofiado. Você está doente. Você está morrendo e não sabe. Você está precisando de Deus e não sabe. Dentro das igrejas tem muitas pessoas doentes espiritualmente e não quer esse antídoto que é Cristo Jesus e a sua palavra. O crescimento exige disciplina. Existe disciplina, oração, leitura bíblica, comunhão, serviço. Serviço. Me lembro que quando eu saí da igreja bíblica do Bom Sucesso, eu fui terminar algumas cadeiras do aconselhamento bíblico que eu estava fazendo, eu estava muito sobrecarregado. Aí eu falei para a Jenny, eu vou voltar lá para a igreja do pastor Orivaldo e não quero assumir função nenhuma, vou ficar lá caladinho, no silêncio, vou sentar lá atrás para ninguém nem me ver.
Não foi dizendo assim? Porque eu quero terminar esse meu aconselhamento bíblico, quero sair lá da outra igreja, por decisão minha. Aí fui lá para a igreja do pastor Ivaldo, e me lembro no culto de quarta-feira, tinha lá um irmão Adriano, chamado Adriano Silva. Aí o irmão dirigiu o culto, e eu estava estudando um texto ali. Aí o irmão disse: agora eu vou chamar o pregador da noite, o irmão Adriano. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu não sou eu não, eu me abaixei mais assim. Vem, irmão Adriano, venha. Aí eu peguei, não, rapaz, missão dada, né? Venha, irmão, venha. Aí eu achei, né, mais vergonhoso eu dizer que não vou. Família toda lá da igreja, eu peguei, fui, preguei a palavra. Aí quando terminou, o pastor Ivaldo falou: irmãos, foi uma benção a palavra. Como é bom a gente saber que temos mais um pregador aqui na igreja. Mas quem estava na escala não era esse Adriano não. Esse aqui está com pouco tempo, que está com a gente, é o Adriano Silva. Aí eu entendi que o irmão olhou, não tinha o outro Adriano, e eu procurei o outro Adriano, não tinha. Aí ele olhou para mim: ó, você não se esconde mais não, viu? De lá para cá, foi ele, foi o homem. Quem conhece o pastor Ivaldo aqui sabe que ele não dá oportunidade a ninguém. Tem ciúme do púlpito mesmo, porque ele mantém o nível dele muito alto para entregar para qualquer pessoa pregar. Muito alto. Entendeu? Muito alto. Então, aí ele olhou para mim: você não vai se esconder mais não. E tá ali, foi a igreja que me formou, a igreja que me encaminhou para cá. Entendeu? Então, meus irmãos, não ache que você vai se esconder. O crescimento, ele exige disciplina, oração, leitura, comunhão, serviço. Mas o crescimento só acontece na graça, ou seja, se Deus que opera em nós, dando o querer, tanto o querer quanto o realizar. É Deus, não é você, é Ele. Para onde eu fugirei de ti, Senhor? Onde subo para o mais alto monte, lá tu estás. Quando desço para o mais profundo abismo, lá tu estás também. No primeiro século, o conhecimento, gnosis, era uma palavra de ordem. Alguém ordenava tu crescer. Cresce, avança, se empenha, se esforça. Não era algo que a gente esperava naturalmente. Era uma obrigação tu crescer. Era uma obrigação tu aprender. Gnosis era uma ordem de crescimento. Os falsos mestres, eles prometiam uma falsa liberdade, porque nem eles tinham essa liberdade em Cristo Jesus. O verbo crescer ou crescer, auskino, é o mesmo termo usado para descrever o crescimento das plantas e o desenvolvimento físico do próprio Senhor Jesus. Lá em Lucas 2, já estou encerrando, lá em Lucas 2, verso 39 ao 40, nos diz assim: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de quê? De quê, igreja? Lucas, tu me acompanha aí, Lucas. Lucas 2, pensou que eu estava bem falando com ele. Lucas 2, verso do 39 ao 40. Observe. O 40, Luquinhos, o 40. Observe. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de quê? Sabedoria. E da graça de Deus que estava sobre ele. Aqui está falando de Jesus. Este versículo aqui nos apresenta uma descrição única da infância de Jesus, revelando tanto a sua humildade quanto a sua divindade.
O versículo sublinha o processo natural do crescimento que Jesus experimentou, tanto em estatura quanto em sabedoria, mostrando que ele não apenas foi concebido de forma divina, mas que também passou pelos mesmos estágios da vida como qualquer criança. Como qualquer criança. E aqui ele enfatiza que Jesus estava cheio de sabedoria. O texto destaca uma sabedoria que vai além do conhecimento humano, implicando uma conexão profunda com a vontade de Deus. Então, irmãos, o nosso conhecimento de Deus só vai nos fazer crescer diante dele mesmo. Então, a presença da graça de Deus sobre nós nos mostra que somos como crianças e dependemos dele, necessitamos crescer todos os dias. Então, para encerrar, nós aprendemos que nessa jornada aqui, desses últimos versículos de Pedro, fomos desafiados a adotar uma postura de vigilância ativa, sabendo que a falta de conhecimento é uma ameaça real para aqueles que estão de guarda baixa. Então, não sei como você está essa noite, desanimado, ou não quer se desgastar no serviço, ou está achando chato ler a Bíblia, ou não consegue orar e conversar com Deus. Te corrige, irmão. Queira aprender mais de Deus, queira crescer diante de Deus, queira desenvolver esse crescimento. E por fim, fomos lembrados de que tudo o que fazemos, cada ato de resistência ao pecado, cada passo de amadurecimento, tem como finalidade última a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as vezes que fugimos do pecado, todas as vezes que nos levantamos para aprender e para vir para a igreja, estamos crescendo diante de Deus. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Quero estar chamando um grupo de louvor para estar entoando o último louvor dessa noite. E que nesse momento os irmãos venham estar refletindo na mensagem, na palavra do Senhor. Amém? Eu estarei encerrando com a oração sacerdotal no final. Vamos declarar que Jesus é o autor da vida. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque não há problema, eu não tenho nada, mesmo em pedra.
Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Muito obrigado, ó Deus, pela direção. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, aqui presente, cada família aqui representada. Nos leva, ó Deus, para os nossos lares em paz. Nos dá, ó Deus, uma semana, ó Pai, diante da Tua graça e diante do Teu poder. E que a graça do nosso Deus, o Pai, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Desde já agradeço ao Ministério de Louvor, agradeço o Carlos que estava filmando ali, mas é porque eu gosto de aproveitar cada momento.
E hoje nós terminamos os nossos estudos em 2 Pedro, amém? Pastor, Pedro, meu Pedrinho.